Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa disciplina de Estatística Aplicada ao Ensino, agora na nossa aula 5, Estatística Descritiva 4, certo? Hoje a gente já falou no nosso conteúdo programático da nossa disciplina. Eu sempre gosto de colocar isso no primeiro slide para sempre relembrar o aluno onde a gente está e onde a gente vai chegar. Hoje nós vamos falar das medidas de posição, mínimo, máximo, quartil, decil e percentil, certo? Com isso nós estamos na nossa penúltima aula que trata sobre a estatística descritiva, tá bom? Bom, máximo, mínimo, máximo, média, moda, mediana, quartil, decil, percentil. Essas são as medidas de posição amplamente discutidas e faladas nos cursos de estatística dos mais diversos tipos de cursos de graduação. Bom, média, mediana e moda nós já estudamos na aula anterior, certo? Onde a mediana é o que está no meio, certo? Você tem o determinado dado que ocupa aquela posição central, aquela posição na sequência. A moda, como o próprio nome sugere, é o que tem mais, certo? A moda é a variável, é o valor na sequência que aparece com maior frequência. E a média é a soma das observações dividido pelo número de observações. Em outras palavras, é a soma aritmética dos dados de uma determinada sequência dividido pelo número de observações, o número de dados que essa sequência apresenta. Então, agora nós vamos apresentar o conceito de mínimo e de máximo. São conceitos muito elementares na matemática e, pelo próprio nome sugerido, a gente já tem noção do que será. O mínimo é o menor valor apresentado em uma determinada sequência de dados, enquanto o máximo é o valor de maior valor numérico apresentado em uma determinada sequência, certo? Esses dois tópicos da medida de posição aparecerão amplamente na nossa disciplina. Enquanto o quartil, ele divide o conjunto de dados ordenados em 4 partes. O decil, ele apresenta um conjunto, uma divisão entre 10 partes iguais, e o percentil em 100 partes iguais. Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Bom, os quartis, ou separatrizes, como também são denominados em muitos livros, muitas bibliografias, são medidas que dividem um rol de um determinado conjunto em dados em partes iguais. Um conjunto de dados em partes iguais. Rol, pessoal, nada mais é do que uma nomenclatura que trata sobre um determinado conjunto de dados, tá? Então, a mediana ela é um quartil ou uma separatriz, certo? Porque ele divide um determinado conjunto de dados em duas partes. Naturalmente, quando você tem uma sequência de 7 números, por exemplo, a mediana vai ser o quarto termo. E esse quarto termo vai dividir em uma sequência menor que o quarto termo e uma sequência maior que o quarto termo. Isso considerando que eles estão numa ordem crescente. O quartil, pessoal, ele vai dividir em 4 partes iguais. Então é muito simples você perceber o conceito de quartil, certo? Assim como o conceito de mediana divide em 50%. Vamos colocar um determinado exemplo. As notas dos testes de 15 funcionários matriculados em um curso de treinamento são listadas a seguir. Encontre o primeiro, o segundo e o terceiro quartil das notas dos testes. Bom, então nós temos aí uma sequência de notas de 15 funcionários, certo? Está colocada numa sequência aleatória. Então, como nós vamos encontrar o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3? Bom, a primeira medida a ser feita é ordenar os valores da sequência, certo? Nós temos os dados.
certo? Então nós vamos encontrar, nós vamos ordenar. Então a sequência que está em vermelho na nossa imagem está variando de 5, 7, 9, 10, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 21 e 37. Naturalmente, o nosso valor mínimo da sequência é o 5, nosso valor máximo é o 37. E a nossa mediana vai ser o nosso oitavo termo, não é isso? Sétimo, 14º, não, seria o oitavo termo. A nossa mediana vai ser o oitavo termo, que é 15. Termo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso oitavo termo é a nossa mediana, que vai dividir a nossa sequência de notas em duas partes, tá bom? Bom, para nós encontrarmos o nosso quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3, o quartil 2 já foi encontrado, que é o de 50%. Nós vamos pegar as duas sequências divididas e vamos fazer o mesmo raciocínio, vamos encontrar a mediana delas. Então, na nossa metade inferior, nós temos 5, 7, 9, 10, 11, 13 e 14. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Certo? Nós temos 7 termos. Então, o quarto termo, que é o termo do meio, vai ser o nosso primeiro, nosso quartil 1. Termo 1, 2, 3, 4. Então, 10 vai ser o valor do quartil 1, enquanto 15 vai ser o valor do quartil 2. E de modo análogo ao caso já colocado, o 18 vai ser o meu quartil 3. Tá bom? Então, a partir de uma sequência de dados, nós podemos encontrar o quartil. Ah, professor, mas aí você está colocando um exemplo que tem um número ímpar, certo? Então, como é que a gente vai encontrar uma mediana com número de dados par? A gente faz a média aritmética dos dois termos centrais, certo? Só para lembrar que é assim que nós fazemos, que nós encontramos a mediana de uma sequência de dados com um número de dados par, tá bom? Bom, qual é a interpretação do dado que nós temos para o quartil, certo? Nós temos o quartil 1, significa o quartil, pessoal, divide a sequência em 4 termos, certo? Voltando bem aqui, ó. Essa significa dizer que nós vamos ter 1/4, 50% e 75%, 3/4, certo? Então nós vamos dividir a sequência em quartos de 25 e 25%. Então, pessoal, qual é o raciocínio que nós vamos ter? O primeiro quartil deu 10. Então significa dizer que 1/4 dos funcionários aproximadamente obteve nota 10 ou inferior, certo? O segundo quartil, que é a mediana, que representa 50%, significa dizer que aproximadamente 50% obteve uma nota 15 ou inferior. E, analogamente, no terceiro quartil, aproximadamente 75% dos alunos obtiveram nota 18 ou inferior, tá bom? Bom, a posição dos quartis pode ser calculada da seguinte forma: você tem um número de elementos de conjunto, certo? E você tem o número do quartil, quartil 1, quartil 2, quartil 3, da forma que a gente já encontrou anteriormente. Então, para a gente encontrar, por exemplo, o quartil 1, a gente dividiria a sequência em quarto. Então, são 15 notas, né? 15 funcionários, 15 dividido para 4. É um número bem quebradinho, 3,5, sei lá. Então, 3, quase 4 no caso, né? Então, o primeiro quartil vai ser
o elemento número 4, né, como a gente já tinha falado anteriormente. No caso, e os outros também seguem a mesma raciocínio. Eu gosto de fazer sempre esse raciocínio que eu coloquei agora há pouco, eu acho ele mais simples. Bom, amplitude interquartil. Depois de que a gente encontrou o quartil, certo? Você pode encontrar a amplitude interquartil. E essa amplitude interquartil nada mais é do que a diferença entre o terceiro e o quarto quartil, certo? Então, a razão do Q3 menos Q1 define o conceito de amplitude interquartil. Esse QR, que é o nome da nossa variável, amplitude interquartil, ela é uma medida de variação que ela fornece mais ou menos uma ideia de quanto 50% dos dados ela está colocada. Um pouco mais à frente nós vamos falar da caixa de bigodes, que é uma coisa que representa mais ou menos a mesma coisa. E a coisa mais importante que a gente vai falar sobre o interquartil é que ele é usado para encontrar valores discrepantes. Valores discrepantes são o quê? São valores que distorcem a amplitude, os dados, certo? Então você tem uma sequência lá de notas de 0 a 10, por exemplo. Aliás, uma sequência de notas, cara. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 50. Tipo, 50 é totalmente diferente dos dados que estavam aparecendo anteriormente. Então esse certamente seria um valor discrepante. Como que a gente pode encontrar esse valor discrepante? Bom, no nosso exemplo anterior, nós temos o quartil 1 igual a 10, o quartil 2 igual a 15 e o quartil 3 igual a 18. Então, o nosso quartil 3, que é 18, e o meu quartil 1, que é 10, a subtração deles vai ser 8. Então, esse é a nossa amplitude interquartil. De posse disso, nós vamos fazer a seguinte raciocínio. Q3, certo? 18, mais 1,5 vezes o valor da amplitude interquartil, que é 8, vai dar quanto? Então vai ser 18 mais 12, que é 30, certo? Então vamos ver se tem algum valor superior a 30. Nós temos aqui 37. Então, como 37 é maior que 30, para esse caso aqui dessa sequência de dados, ele é sim um valor discrepante, tá bom? Bom, continuando nosso raciocínio, nós vamos falar agora sobre a medida de posição da caixa e bigodes. Então, é uma aplicação dos quartis, certo? Representar um conjunto de dados através desse gráfico caixa e bigodes. É uma ferramenta de análise, certo, dos dados exploratórios que aparecem na determinada sequência, em que enfatiza os dados que estão apresentados entre o primeiro e o terceiro quartil, como os dados mais, como é que eu posso dizer, mais importantes, que dão mais informação a respeito dessa sequência. Bom, então o que nós vamos encontrar? Nós precisamos encontrar 5 variáveis para poder trabalhar com a caixa de bigodes, certo? A entrada mínima, certo? O conceito de mínimo novamente, e o conceito de máximo. O primeiro, o segundo e o terceiro quartil, certo? Nós fizemos isso na sequência anterior, vamos fazer isso novamente aqui, certo? Então nós temos aqui a mesma sequência, mesmo exemplo anterior. As notas dos testes de 15 funcionários matriculados em um curso de treinamento são listadas a seguir. Desenhe um gráfico caixa e bigode que represente as notas a seguir. Então como é que nós vamos fazer? A gente vai encontrar os 5 itens que eu já especifiquei anteriormente, mínimo, máximo, Q1, Q2, Q3. Vai construir uma escala horizontal que transpasse a amplitude dos dados e representar os 5 números numa escala horizontal. Vamos fazer isso paulatinamente. Então nós temos aqui, a primeira coisa a ser feita é organizar os dados numa sequência crescente. 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 18, 20, 21, 37. Então nós temos aqui 5 por valor mínimo, 37 como nosso valor máximo, 15 como nossa mediana e Q2, Q1 que é o meu primeiro quartil igual a 10 e meu segundo quartil igual a
18, certo? Então nós temos facilmente esses dados aqui já encontrados do exemplo anterior. Então nessa situação, qual seria a minha caixa e bigodes? Seria os valores que estavam entre o primeiro, certo? E o terceiro quartil. Então entre Q1 e Q3, nós temos aqui a nossa mediana, que é representada pelo número 15, colocado aqui um pouco mais deslocado para o limite superior de 18, certo? Então aqui nós temos a nossa caixa e bigodes. A representação dela, que vai ser colocada, nós vamos desenhar uma caixa em escala horizontal a partir de Q1, partindo para Q3, formando uma determinada caixa, certo? Essa caixa vai representar o Q1, a mediana, e o Q3, representando também a entrada mínima e a entrada máxima, e as duas faixas entre 0, a entrada mínima, e o Q1, e a entrada máxima e o Q3, são os nossos bigodes, certo? Por que tem esse nome, pessoal? Bom, eu não faço ideia. Particularmente eu não faço ideia. Todas as bibliografias que eu li a respeito trataram esses dois exemplos aqui eu vou deixar para você na lista de exercícios, tá bom? As bibliografias que eu li, elas trataram um assunto de forma muito objetiva, sem transparecer esse conceito de motivação desse nome, tá bom? Então, não se preocupar com isso. Bom, a gente falou de quartil. Quartil divide uma sequência em 4 partes. Decil vai fazer a mesma coisa, entretanto, vai dividir o whole em 10 partes iguais. Naturalmente, considerando que são 10 partes iguais, o D5 também vai ser a nossa mediana, tá bom? Então, assim, de forma como a gente fez no raciocínio anterior, nós vamos pegar o determinado valor da sequência e vamos dividir por 10. Então nós temos aqui o percentil, nós vamos fazer a mesma coisa, entretanto com 100 partes iguais, tá bom? Sem muita distinção do que eu falei em relação aos quartis, tá bom? Naturalmente vai dar mais trabalho. Bom, agora para a gente terminar nossa aula, a gente precisa falar sobre as distribuições de quartis, percentis, decis, colocando como gráficos de distribuição de frequência por classe, certo? Vou deixar exemplos para vocês. Vou deixar um exemplo feito numa apostilazinha bem pequena para vocês. Um exemplo que coloca decil, percentil e quartil no mesmo exemplo. E vou explicar agora rapidamente os conceitos colocados lá, certo? Que também está especificado como exemplo lá. Então, o que nós vamos fazer para encontrar a distribuição de classe, os percentis? Bom, para a gente encontrar o percentil, nós vamos encontrar o limite inferior da classe que contém um percentil, certo? Limite inferior, vamos somá-lo ao percentil que nós buscamos, certo? Terceiro percentil, 10º percentil, enfim. Multiplicá-lo pelo somatório da subtração entre a frequência inferior menos a frequência anterior, que é a frequência absoluta acumulada da classe anterior, que contém um perfil desejado, certo? Dividir pela frequência absoluta do intervalo. Aqui fica um F maiúsculo, provavelmente por o caso do corretor do slide, né? A frequência absoluta do intervalo que contém a classe. E H, naturalmente, é só a amplitude do intervalo da classe. Então, vamos fazer um determinado exemplo. Nós temos aqui uma determinada sequência em que apresenta 1, 2, 3, 4, 5 classes, certo? Essas 5 classes estão divididas por uma de estatura, certo? Uma diferença aqui, uma amplitude de 2, né? 160 e 162, provavelmente centímetros, né? Então aqui na primeira classe nós temos uma frequência de 7. Na segunda classe uma frequência de 4 pessoas. Na terceira classe 8, na quarta classe 9 e por fim na última classe nós vamos ter 12 presenças. Bom,
Meu problema é encontrar o 20º percentil, certo? O percentil naturalmente tem 100 partes. Eu quero o valor equivalente o percentil, o 20º percentil. Então vamos aplicar nosso raciocínio a essa tabela de divisão de classe, tá bom? Então, nós vamos querer o P 20º, né? Então, encontrar o 20º percentil. Então, 0,2 que é o 20º, né, 20%, vezes 40, são 40, como eu posso dizer? A frequência acumulada máxima, né, são 40 frequências que... São 40 pessoas, no caso, que apresentam que são analisadas, né? Então, 20% de 40 vai dar 8, certo? Então, o 20º percentil é o 8º número do menor para o maior da sequência, certo? Você observa que na primeira classe tem 7 pessoas que têm estatura entre 1,60 m, entre 160 e 162 centímetros. Então, o 8º termo está na segunda classe, tá bom? Está na segunda classe, 162 a 164 centímetros. E nessa segunda classe nós vamos ter uma frequência absoluta de 4, certo? E vamos ter uma frequência acumulada de 11. Lembrando que a frequência acumulada vai ser o valor da frequência anterior mais a frequência dessa classe agora. No caso, a frequência acumulada aqui 7 mais 4, 11, tá bom? Bom, continuando. Aqui nós vamos ter na minha frequência anterior da classe, a frequência absoluta anterior, frequência acumulada, perdão, da classe anterior vai ser 7. Então nós temos aqui a frequência absoluta do intervalo, que é quanto? 4. Temos aqui a frequência anterior da classe anterior, certo? Que é 7. O limite inferior da classe é 162, certo? A amplitude da classe, como eu já falei, é 2, tá bom? Então vamos substituir os valores aqui agora. O meu 20º percentil vai ser 162, que é o meu limite inferior, mais 8, que é a minha frequência, meu percentil, meu termo no caso, meu termo do 20º percentil, 8. Vamos ter 7, que é a minha frequência acumulada anterior, tá bom? Tá bem aqui, nosso amigo. 4 vai ser a frequência absoluta do intervalo, que é esse camarada bem aqui, vai ter frequência absoluta. E por fim nós vamos ter a nossa amplitude, certo? Que é a diferença entre o limite inferior e o limite superior de cada classe. Esse resultado vai me dar 162,5 centímetros. Assim, das pessoas pesquisadas, o que significa 20º percentil? 20% delas têm uma altura no máximo de 162,5 centímetros, tá bom? Lembrando sempre que a gente sempre trata a interpretação dos dados como menor ou igual àquele valor, certo? Então é dessa forma que a gente faz a análise do percentil. Eu deixei para vocês um exemplo resolvido no PDF da pasta na sala dessa semana. Tem várias situações lá do tipo, e deixei uma lista de exercícios para vocês fazerem também, que vai ser necessário o uso dessa forma. Aqui eu explico novamente o que eu já tinha falado agora há pouco, só que colocando em etapas, né? Encontrar a frequência acumulada, intervalo da classe, limite inferior da classe, substituir os valores e resolver, tá bom? Basicamente uma forma mais didática de falar. Aqui eu coloco mais um exemplo para vocês, pedindo para vocês, esse exemplo eu não coloquei na lista, tá? Eu não me lembrei. Encontrar o 60º percentil da mesma estatura, da mesma situação. Então, se a gente encontrar o 60º percentil, nós vamos seguir a mesma sequência
anterior, certo? Nós vamos pegar aqui o no caso lá é o 60, né? 0,6 vezes 40, né? Vai dar aí 0,6 vezes 40, vai dar 24, seria isso. 24 estaria onde? Estaria aqui na quarta classe, né? Já que aqui tem 19, então o 24º termo, o 24º o 60º percentil é o 24º termo que está aqui na quarta classe, né? 1, 2, 3, 4, na quarta classe. E aí é só, aí vai ter um limite inferior de 166, uma amplitude de 2, uma frequência acumulada anterior de 19 e uma frequência absoluta da classe igual a 9. Por aí é só substituir os valores com calma, tá bom? Então, em resumo, pessoal, nós temos os quartis, que é dividir um conjunto de dados em 4 partes, os decis, que divide em 10, e os percentis, que divide em 100. Tanto um como outro usa esse mesmo raciocínio aqui para encontrar os valores dos percentis ou dos quartis ou, naturalmente, dos decis, tá bom? Que no caso é os DI, tá bom? Eu espero ter sido claro para vocês e até a próxima aula.